Olá, graça e paz. Hoje o nosso devocional dá para entender. Aqui está contando a história, lá em Atos 8, 26 a 34. É uma história muito bonita, Filipe e o eunuco. Então, assim, Deus pede para Filipe, ir até a carruagem, e lá está o eunuco, lendo algumas passagens de Isaías. E se você quiser ler, de 26 Atos, que é 8, de 26 a 34. Até peguei a Bíblia aqui. Então, aí ele começa a ler. Só que ele não entende, não está entendendo. E aí Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? E aí ele diz, aqui ó, diga-me por favor, quem o profeta está falando. Então ele fica curioso para entender a palavra de Deus. E aí Filipe evangeliza ele, e quando eles chegam no lugar onde eles deveriam chegar, tem água, ali perto. Deveria ser um rio, não sei, porque aí o eunuco fala, olha aqui a água que me impede de ser batizado. Por quê? Porque ele entendeu realmente o que Jesus era para ele, Jesus era o Salvador. E aí o Filipe responde, você pode, você crê. De todo o coração, o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para a carruagem, e Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então aqui o que está falando? Dá para entender que há pessoas que não entendem a Bíblia e por isso elas nem se dão o trabalho de ler. O apóstolo Paulo, ao descrever a igreja de Coríntios, diz, nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Por quê? A Bíblia também fala lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desta geração cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, quem que é o Deus deste século, Que está no mundo aí fazendo as pessoas pecar, brigas, fazer milhares de coisas que não preenchem o vazio delas. É o diabo. Então, nós como cristãos devemos propagar o evangelho, fazer com que a pessoa entenda a Bíblia, E aí ele fala que certa ocasião ele participou de um evangelho na praça, e aí um dos jovens rasgou o folheto, que ele entregou. E ele viu, ele ficou observando. E aí ele foi perguntar, o moço falou que ele não entendia nada, por isso que ele rasgou e jogou ao vento. Uma das folhas que ele rasgou, o que estava evangelizando ajuntou, e era o versículo que dizia, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, para que a pessoa não morra, mas ela tenha a vida eterna, que é o espiritual, de quando você partir desta terra, que você vá para o céu. Então, ele foi lá tentar, evangelizar esse moço que não estava entendendo. E aí ele pegou e falou, deu para você entender? E ele falou, sim. Mas depois ele disse, mas quem escreveu isso? O moço queria saber. E aí ele explicou que foi o apóstolo João, que havia escrito também mais cartas, e que era desde o princípio o que nós ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isto é o que proclamamos. Por quê? Naquela época, muitos discípulos que andaram com Jesus, eles viram, os milagres. E o moço interrompeu. E ele disse assim, o papel aceita tudo, Veja o problema da pessoa que o inimigo cega, Ela fica criando perguntas que não vai ter resposta. Então, a dificuldade aqui, ela não reside na leitura da Bíblia, e sim no fato da pessoa que está lendo, ela rejeitar
o que ela lê. E isso ela acaba rejeitando o amor de Deus. E quando uma pessoa rejeita e recusa o amor e o perdão que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo, já não resta mais meio nenhum de reconciliar-se com Deus, né? Que perda, né? Mas que você nunca possa desistir, né, dessa pessoa em oração, mas que você possa pensar que Deus, Ele ainda quer salvar muitas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.